Oi, gente, mais uma vez aqui juntos, mais uma aula, muito estudo, né? Tenho certeza que se você está acompanhando a gente aí desde as primeiras aulas, você está mesmo empolgado aí para a sua prova de concurso. E hoje nós vamos estar falando de uma lei muito cobrada, não só na esfera federal, apesar que ela é de aplicação para os servidores dos servidores da esfera federal, né, da União. Mas, como ela é o Estatuto do Servidor Público, que rege as normas, né, do trabalho, da conduta do servidor, muitas vezes ela é base para os estatutos estaduais e também para os municipais. Existem até aqueles que, na verdade, é praticamente uma cópia da Lei 8.112, como ela vem maior, né, como ela abrange a União. Muitas vezes estados e municípios baseiam seus estatutos na Lei 8.112 de 90. Então, você precisa ver aí no seu edital, né, se essa lei está sendo cobrada. Se você está fazendo para uma área federal, com certeza, acredito que esta lei vai estar aí no seu edital. Se você está fazendo para um cargo municipal ou estadual, dá uma conferida, né? Se você não tem essa base de lei, não precisa que você estude, mas como eu falei que ela é muitas vezes uma referência para os estatutos do servidor público, estaduais e municipais, você não vai perder tempo assistindo essa aula, você vai ter mais informação e com certeza quando você for ler o estatuto do seu município aí ou do estado para onde você está fazendo o seu concurso, você vai ver que tem muito a ver com aquilo que nós vamos falar aqui, tá bom? Então eu quero falar com você nessa aula de hoje. Vamos aí, é uma lei bem extensa, tá? Vocês estão vendo que eu uni aí a Lei 8.112 e o Decreto 1171 de 94, porque ele fala sobre o Código de Ética do Servidor Público. E alguns artigos da Lei 8.112 de 90 falam sobre os deveres, proibições, penalidades que podem ser cometidas a um servidor. E o Código de Ética, na verdade, ele explica de uma forma mais detalhada como que deve ser a conduta do servidor público dentro não só da repartição onde ele trabalha, mas também no seu convívio com a sociedade, no momento em que ele não está exercendo a função do servidor público, mas como ele integra a administração pública, ele é um exemplo aonde ele passa, né? Então, o Código de Ética do Servidor Público, esse decreto 1171, ele é um decreto bem curto, fácil de ler. Já a Lei 8.112 de 90, ela tem aí em torno de 250 artigos, tá? Como eu sempre falo para você em todas as nossas aulas, está vendo aqui nossa aula, ela é um resumo, tá? Eu não vou estar detalhando exatamente todos os artigos, vou falar dos pontos principais, vou falar das partes mais assim cobradas nos concursos públicos, que são de maior peso para o seu estudo, mas não te isenta de sentar, pegar a Lei 8.112 e ler do primeiro ao último artigo, tá bom? E aí depois também, é o que eu sempre falo, se você tem dúvida no decorrer da nossa aula, como a gente não está fazendo ao vivo, não tem como você estar me perguntando na hora, marque aí assistindo a aula, anote os pontos que você tem dúvida, anote aquilo que você talvez não entendeu, que você ficou aí meio que viu de repente uma questão de prova de uma forma e eu falei aqui de outra. Manda um e-mail para mim, leis.educação@gmail.com, que eu vou aí tentar te esclarecer a sua dúvida, tá bom? Então vamos lá, vamos entrar aqui nos primeiros artigos da Lei 8.112. Bom, lá no início da lei, já vem falando, primeiramente, para quem é atribuída a Lei 8.112, né? Essa lei, ela rege dos servidores públicos civis da União, tá? Como eu falei para vocês. Ela pode ser usada também nas empresas, ela pode ser como que praticamente copiada, né? Posso dizer, nas empresas de economia mista, nos estatutos estaduais, nos institutos municipais. Mas aquele que trabalha na empresa pública, ele não é regido por uma lei estatutária, ele é regido pela CLT, tá? Que é a carteira de trabalho, que recebe aquele fundo de garantia, desconto do INSS, todas aquelas coisas que não tem as mesmas prerrogativas da Lei 8.112, tá? Então, se cair na tua prova falando assim, a Lei 8.112 de 90, ela é empregada tanto para os servidores, né, civis da União, quanto para as empresas, né, de economia mista e para as empresas públicas. Não, pessoal, ela é empregada para
os servidores civis da União, tá bom? Ela pode ser aplicada também para estados e municípios, se assim eles desejarem. E também ele é aplicado para as fundações públicas, mas as empresas de economia mista e as privadas, elas não trabalham com estatuto, elas trabalham com CLT, tá bom? E que não é alvo do nosso estudo, porque se você está fazendo um concurso para um cargo público, né, com certeza você vai ter um estatuto, e esse estatuto ele tem alguns privilégios, né, em relação àquele que é contratado com a CLT. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é o servidor público? O servidor público, ele é um cidadão que foi legalmente investido em um cargo público. Aí você fala, tá, mas o que é um cargo público? Vamos pensar no cargo, pessoal, como se fosse uma cadeira, tá? Uma cadeira vazia. Essa cadeira vazia, ela tem ali em torno dela algumas atribuições específicas e ela é criada por lei. E só pode ser extinto também por lei, desde que ninguém esteja sentado nessa cadeira. Então vamos lá. E caso aconteça do cargo realmente ser extinto, sem que tenha, sendo que tem alguém assentado nessa cadeira, o que vai acontecer? Nós vamos ver mais para frente que esse servidor público ele não vai ser jogado no meio da rua, ele vai ser colocado em disponibilidade e posteriormente aproveitado em um outro cargo público. Mas vamos por partes, né? Vamos por partes. Então aí, para você não esquecer, que é o cargo público? É aquela cadeira, tá? Que está dentro de uma instituição da União, uma instituição pública. Este cargo, quem se assentar neste cargo, vai assumir determinadas atribuições que estão ali declaradas na criação desse cargo, tá? Então, o servidor público, ele é legalmente investido, ele legalmente toma posse de estar, né, assentado neste cargo. Enquanto ele estiver ali, ele exerce aquelas atribuições específicas e quando ele sair, outra pessoa assume ou esse cargo pode ser extinto, tá bom? O cargo público, então, ele é o quê? Ele é o servidor, né, assentado num posto específico com determinadas atribuições e responsabilidades. Vamos lá. Quem pode, então, se assentar, né, nessa cadeira e tomar posse aí neste cargo público? Todos os brasileiros. Pessoal, lembrando daquela aula que eu falei para vocês sobre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Olha só, o cargo público ele é para todos os brasileiros, independente, né, se ele é nato ou naturalizado. Aqui a gente não está falando daqueles cargos específicos. Lembra que eu falei para vocês quando a gente estudou sobre isso, o artigo 12 da Constituição, que tem alguns cargos específicos, presidente da República, ministro da Defesa, tá? Que não pode, e mais um monte lá elencados, que não podem ser assumidos por brasileiros naturalizados, só por brasileiros natos. Mas aqui a gente está falando da questão do cargo público, aquele de concurso público, tá? Ou de cargo em comissão. Já já a gente fala sobre essa diferença, que nós também falamos na aula sobre a Constituição, nos artigos ali de 37 a 41, nós já falamos um pouco sobre cargo público, falamos um pouco sobre cargo efetivo e cargo em comissão, tá? Mas enfim, como eu falei para vocês, o cargo público ele é criado por lei, ele tem uma denominação própria, então assim, se tá aquele cargo na instituição, vai ter um concurso, a instituição não pode dizer assim, acho que a gente vai mudar o nome desse cargo. Não pode, pessoal. O cargo ele é criado em lei com uma denominação própria e com atribuições específicas. Os vencimentos, quer dizer, o pagamento desse cargo, são pagos pelos cofres públicos, tá? O provimento do cargo público ele pode ser efetivo ou em comissão. Efetivo, aquele que fez um concurso público, tá? E tomou posse, e em comissão, aqueles que nós já comentamos na aula sobre a Constituição, que são os cargos em que a pessoa ela toma posse por indicação de alguém, tá? Ela é de livre nomeação e de livre exoneração. A lei também fala, 8.112, que é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo se eles forem previstos em lei. Se por acaso houver uma lei estadual, municipal ou até mesmo federal que admite que alguns trabalhos possam ser feitos de forma gratuita, voluntária, isso pode acontecer, mas a priori os cargos públicos eles são sempre remunerados, tá bom? Bom, o artigo 5 da 8.112, ele vai falar sobre a investidura no cargo. O que é a investidura no cargo? É realmente a pessoa tomar posse, é realmente a pessoa poder
receber, se investir, né, se tornar aquele servidor público naquele cargo específico. O artigo 5, vamos conferir aí, né? O artigo 5 fala dos itens obrigatórios para investidura no cargo: a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental. Para aqueles que possuem deficiências físicas, a lei garante que nos concursos onde existem atribuições compatíveis com a necessidade especial da pessoa, são disponibilizadas 20% das vagas para esses casos, tá bom? As universidades federais, lembra quando a gente falou, tanto na Constituição, os artigos 37 a 41, quando nós falamos da LDB, da Lei 9394 de 96, que as universidades elas podem contratar estrangeiros, tá? Essa é uma exceção, porque se os cargos são para a nacionalidade brasileira, as universidades federais são uma exceção, que elas podem estar contratando professores, cientistas e técnicos estrangeiros para desenvolver pesquisa na sua instituição. A investidura no cargo público, ela ocorre sempre com a posse. Então, pessoal, assim, são itens básicos, tá? Mínimo 18 anos, naturalidade brasileira. Tem que estar quite com as obrigações militares e eleitorais, tem que estar em gozo dos seus direitos políticos. Por exemplo, ela não pode ter passado por um processo administrativo e ter tido seus direitos públicos cassados, então essa pessoa não pode ser investida num cargo público. Aptidão física e mental, então a partir do momento que a pessoa foi nomeada, para que ela possa tomar posse, ela tem que ter passado por uma perícia médica que comprove que ela tem aptidão física e mental para o cargo onde ela foi nomeada, tá? E também, dependendo da característica do cargo, que muitas vezes não entra aqui para o nosso caso, né, da educação, tem que passar também por uma prova prática, tá? Para que ela possa ser aprovada no concurso público e possa ser depois nomeada e tomar posse. Quais são as formas de provimento? O que é provimento? É prover aquele cargo, é poder assumir aquele cargo público, tá? O artigo 8 da Lei 8.112 de 90 fala que os cargos públicos, eles são providos por aí algumas formas: nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Então aqui, gente, é interessante que você possa mesmo memorizar essas 7 formas de provimento de cargo. Eu vou falar de cada uma delas, tá? Mas as formas de provimento de cargo, elas são sempre alvo de questões de concurso público. Difícil um concurso público que pergunta sobre 8.112 de 90 e que não envolva em alguma questão os provimentos de cargo, tá? Então vamos lá. A forma de nomeação efetivo ou em comissão, ela acontece, lembra que eu falei para vocês, com aprovação, quando é cargo efetivo, com aprovação em concurso público, e quando é em comissão, por indicação da autoridade ali em relação ao posicionamento que poderia indicar um servidor em comissão. O servidor em comissão, ele pode ser tanto um servidor público que assume, né, um cargo em comissão, ou uma pessoa externa à administração pública que pode assumir aí uma função comissionada, tá? Eu falei disso também na aula sobre a Constituição, essa diferença aí, né, dos cargos em comissão, as atribuições daquele que já é um servidor efetivo para cargos de chefia e assessoramento, né, para cargos de gestão, chefia e assessoramento, de direção, e aqueles que podem assumir cargos que não são servidores públicos efetivos, que assumem o cargo por indicação da autoridade responsável, e aí, a partir do momento que a pessoa, que a autoridade quiser exonerar, é de livre nomeação e livre exoneração. O que isso significa? Não precisa assumir um concurso público para ser nomeado e não precisa de nenhum processo também para que ele seja exonerado, a não ser o critério da administração, tá? Então, a nomeação, ela acontece com uma publicação no Diário Oficial, mesmo se ela for efetiva em comissão, isso vai ser publicado em Diário Oficial, tá? E é um provimento em caráter originário,
tá bom? É a primeira forma de você entrar aí na administração pública. Depois nós temos cargos que são de nomeação, que são de provimento derivado, tá? Que acontecem de outras formas. Bom, tem a promoção, onde o servidor ele pode sair de um cargo, deixar vago um cargo e assumir outro por promoção. A promoção, pelo menos em nível de educação, ela não é muito comum, tá bom? É difícil porque os cargos já são estabelecidos em níveis de classificação e é difícil acontecer isso dentro do executivo, principalmente na educação. Mas existe aí, você não pode esquecer, que existe a forma de provimento da promoção. Aí nós vamos com a readaptação. A readaptação, pessoal, ela acontece quando o servidor, por uma doença ou por um acidente, por alguma coisa que aconteceu, ele não consegue mais desempenhar as suas funções do cargo que ele ocupava, tá? Então ele vai ser readaptado em outro cargo com um salário compatível, em que ele consiga desenvolver as suas atribuições mesmo com limitação específica, tá? Então, por exemplo, vamos supor que ele estava num cargo aí que necessariamente ele precisava trabalhar de pé. E ele sofre uma doença ou passa por um acidente e ele não consegue mais ficar de pé. Ele se tornou um cadeirante ou ele tem, de repente, um membro inferior aí que foi abalado e ele consegue ficar pouquíssimo tempo de pé, um exemplo. Então ele não consegue mais desenvolver aquelas atribuições do cargo em que ele ocupava. Então ele não é mandado embora por isso, tá? Ele é readaptado em outro cargo onde ele consiga exercer determinadas atribuições com as suas limitações físicas agora ou mentais, tá? A reversão. A reversão acontece quando aquele que estava aposentado volta a exercer o cargo público. Eu quero que você leia esses artigos, pessoal, na sequência do artigo 8, porque eu não vou estar explicando todos os detalhes, tá? E lá fala de todos os critérios que pode acontecer a reversão, tá? Quando a aposentadoria ela for visto que não deveria ter sido aposentado, quando a administração pública pedir, ou quando o servidor quiser voltar, tá? Então acontece a reversão, sempre ligada à questão da aposentadoria. O aproveitamento, lembra quando eu falei para vocês que o cargo público ele não pode ser extinto senão por lei. De preferência ele é extinto quando não existe nenhum servidor naquele cargo, mas pode acontecer. Pode fechar uma repartição pública de determinado lugar e aqueles servidores vão tudo para a rua? Não. Ou eles serão removidos para as outras unidades ou eles serão colocados em disponibilidade e aproveitados em outro cargo, tá? Então o cargo que ele ocupava anteriormente fica vago, se for extinto ele desaparece e ele ocupa um novo cargo público em aproveitamento. Então o que seria, pessoal? A gente já falou aí da nomeação, da promoção, da readaptação, da reversão e do aproveitamento. O que seria então a reintegração? A reintegração acontece quando for constatado que a causa da demissão do servidor, ela não é real, tá? Então, ele foi demitido por um processo administrativo, sentenciado à demissão, só que aí é comprovado na justiça que aquilo não era verdade, que ele não precisava ter sido demitido. O que acontece? Ele é reintegrado ao seu cargo público. E detalhe, né? Ele é reintegrado com ressarcimento ainda daqueles salários, daquela remuneração que ele perdeu, daqueles vencimentos que ele perdeu enquanto ele estava fora da administração pública, tá? Então, a pessoa ela é reintegrada. E aí o que acontece, pessoal? Quando essa pessoa é reintegrada, existia alguém que tinha ocupado aquele cargo, certo? Então, o que acontece com esse servidor que estava ali, que tomou posse naquele cargo, o outro voltou, então agora ele vai ser mandado embora? Não. Acontece o quê? A recondução, tá? A recondução é uma forma de provimento que acontece em duas situações específicas. Nessa, onde aquele que tinha sido demitido foi reintegrado, aí aquele que estava no cargo, enquanto ele estava demitido, né? O A foi demitido, o B estava no cargo. Quando o A volta, o B é reconduzido a um outro cargo público, tá bom? E também acontece a recondução quando o servidor, por exemplo, ele já estava estável num cargo, mas ele fala, eu quero fazer para um outro cargo. Um outro cargo diferente, em outro lugar ou com salário melhor, e ele é aprovado em outro concurso público, é nomeado também, e aí começa novamente a contar um novo estágio probatório. Passa-se ali o tempo, ele não é aprovado nesse estágio probatório do segundo cargo.
Então, o que acontece? Ele agora reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Mas, pessoal, preste atenção, se o servidor passou num concurso e ele ainda não era instável no cargo anterior, ele não tem direito à recondução, tá bom? Se ele tinha lá 1 ano e meio, 2 anos e 7 meses, não tinha sido aprovado, ainda não tinha sido publicado a aprovação dele em estágio probatório, não tem choro nem vela, tá? Passou no outro concurso público, não gostei, quero voltar. Ou então, não fui aprovado aqui e o outro não tinha sido ainda vencido, né, concretizado seu estágio probatório. Então, ou você fica nesse mesmo não gostando, ou se não foi aprovado, infelizmente você não fica nesse nem no anterior, tá bom? Mesmo que você estava indo bem no anterior, já tinha feito 2 avaliações, estava na terceira, mas não tinha sido ainda aprovado no estágio probatório, então, infelizmente, perde ali a sua vaga, tá? Então, aqui a gente acabou de falar das formas de provimento da Lei 8.112 de 90.